seja bem-vindo novamente à aula. E nessa aula nós vamos falar de uma planilha muito completa, que é essa planilha aí, folha de pagamento. Eu digo para você que é uma das planilhas mais completas aqui do curso e que vai exigir de você muita atenção, porque nós temos várias funções e principalmente a função SI, que está trabalhando junto com a PROC-V. Essa planilha, se você prestou atenção, ela envolve muitos detalhes como o nome, o cargo da pessoa, o valor hora que ela recebe, horas trabalhadas, o desconto de salário família, FGTS, INSS. Essa planilha, ela está muito detalhada. Se você chegar em cima aqui de salário família, por exemplo, ele vai dizer para você que neste campo é digitada a função SI para calcular o valor do salário família do funcionário. Se você chegar sobre INSS, ele diz também para você que está usando a função SI composta para calcular o desconto de INSS do funcionário. Composta por quê? Porque ela está usando a função SI juntamente com a PROC-V. Então essa planilha ela é muito completa e se você descer aqui, você vai verificar que nós temos a tabela de referência para desconto do imposto de renda, a tabela de referência para outros descontos como vale transporte, refeição, entre outros, também o INSS e a tabela de cargos, aonde vai dizer qual é o valor hora por cargo, o presidente quanto ele recebe por hora, o código dele. E como resolver essa planilha vai estar aqui para você aqui em cálculos. Cada parte vai estar dizendo aqui para você como será resolvido. Por exemplo, para exibir o cargo do funcionário, utilize a função PROC-V para buscar na tabela de cargos o cargo referente ao código do funcionário. Então está bem detalhado, está tranquilo para você usar. Se você vier aqui na planilha 2, vou até renomeá-la aí para você, para gráfico, ela é o gráfico referente aos salários, mas não se preocupa não. Eu vou mostrar para você como fazer esse gráfico aqui, selecionando as informações que nós queremos que apareça aí. Então, voltando aqui em folha de pagamento, é aqui que nós vamos fazer todos os cálculos. Você vai receber ela desse jeito, completinha, com tudo preenchido. Mas eu digo assim, depois que você estudar, você ver essa aula, visualizar essa planilha cheia, faça assim, apaga tudo e tenta resolver. É a melhor forma de você aprender. Então, no primeiro aqui, perceba que eu tenho o código, que isso foi digitado manualmente, e do lado aqui eu tenho o nome, que também foi digitado. Mas como que eu sei, Flávio, se foi digitado manualmente? Porque você olhando aqui na barra de fórmula, ele aparece exatamente como está aqui, Então, essa informação foi digitada. Se eu clicar aqui em cargo do presidente, clicar em cima de presidente, repare que não é o nome presidente que aparece lá na barra de fórmula. Se você olhar aqui, e eu clicando aqui dentro, ele mostra aqui para mim que existe uma fórmula. Se eu pressionar Enter, ele traz para mim presidente. Isso significa que eu estou utilizando uma função para trazer o nome presidente aqui para essa célula. E qual é essa função? Se eu chegar aqui em cima de cargo, onde tem essa setinha aí, uma setinha vermelha, ele mostra assim, neste campo é digitado uma função PROC-V dentro de uma função C para retornar o cargo do funcionário. Então, estamos usando funções compostas, tanto o C quanto o PROC-V. O C aí está tendo a função de verificar se o código aqui não está zerado, se esse código aqui realmente está preenchido. E o PROC-V está tendo a função de procurar o cargo presidente aqui nessa planilha aqui embaixo, nessa tabela aqui de informações. Então todos os cargos, respectivos valor hora e piso salarial, estão todos aqui, inclusive o código. Então através do código que eu digito lá, ele vai buscar aqui se é presidente, se é diretor ou qualquer outro cargo. Então retornando lá em cima, vamos resolver isso? Eu vou apagar aqui presidente, certo? Já tem aí a função, mas eu vou apagar e mostrar para você como trazer essa informação. Tudo que eu falar aqui você já aprendeu. O que diferencia é que eu estou usando o SI e o PROC-V junto. Essa é a única diferença, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para você agora como resolver isso. Apaga aí o presidente, depois digite igual C, não é isso? Eu não estou querendo verificar primeiro se o código ali está vazio.
Então, aí você abre parênteses, já que é uma função, não é isso? E clica aqui, ó. Se esse campo aqui, ele é diferente, o sinal de diferente é o sinal maior e o sinal menor junto. Então, primeiro coloca o sinal de menor, depois o sinal de maior. Se é diferente do quê? De zero. Por que zero, Flávio? Porque qualquer valor zero não faz referência a um código que exista lá embaixo. Porque aqui embaixo, se você olhar, ó, eu não tenho valor zero aqui, eu tenho valor 1, 2, 3, e esses valores de códigos representam um cargo. Então, se for um valor zero, não vai representar nada, certo? Então, qualquer valor diferente de zero, aí sim, ponto e vírgula, procv, né? Aí eu coloco assim, procure verticalmente quem? Ah, Flávio, agora que eu entendi. Primeiro você verificou, aí depois você manda procurar. Se você entendeu isso, é isso mesmo, meu querido. Procure verticalmente o quê? O que está aqui dentro. O que eu digitar aqui. Aonde ele vai procurar isso? Primeiro, agora eu coloco ponto e vírgula, não é isso? Depois que eu procuro, que eu digo o que eu quero procurar, aí eu coloco ponto e vírgula. Depois, ele pede aqui, ó, matriz tabela. Qual é a matriz tabela? Ela não é onde estão os códigos e os cargos, que é aqui embaixo? Então eu venho aqui, seleciono os códigos, seleciono até o final aqui, né? Coloco tudo. Por que eu estou colocando tudo? Vai que eu quero uma informação que não seja essa, mas esteja nessa coluna. Já está tudo pronto lá. Volto lá, certo? Coloco ponto e vírgula de novo, já que eu disse aonde está a matriz tabela. E agora eu vou dizer qual o número do índice da coluna. Você recorda lá atrás que o número do índice da coluna é a coluna onde está a informação que nós queremos? Então, a coluna é a primeira? Não, a primeira é o código. Aonde está o cargo? Na coluna 2, não é? Ó, coluna 1, coluna 2. Então, eu vou colocar aqui coluna 2, certo? Depois, ponto e vírgula. E se eu quiser um valor aproximado, eu coloco 1. Se eu quero um valor exato, eu coloco 0. Só que aqui, eu vou colocar o valor 1, só para a gente fechar e você ver que ele vai trazer informação. Coloco 1 aí, depois fecha uma vez o parênteses e fecha novamente o parênteses, já que nós abrimos um parênteses para o si e um parênteses para o procv. Depois pressiona Enter. Quando você pressionou o Enter, reparou que ele trouxe agora presidente? E se eu trocar o código aqui agora por 2, vamos colocar? Apertar o 2? Ó, ele trouxe agora o diretor. Tá vendo? O código 2 é o diretor e o código 1 é o presidente. Para evitar que quando não houver um código, ou a pessoa digitar um código que não existe, ele não aparecer a palavra falso, mas sim deixar o campo vazio, que é bem mais interessante. Tranquilo? Clica aí, apaga diretor, digita o sinal de igualdade, coloca o se, não é? Abre parênteses, verifica que se esse código é diferente de 0, né, que é o sinal maior e menor, depois, ponto e vírgula, digite aí o procv para ele procurar verticalmente. O que? O que está aqui dentro, não é isso? O que é o código. Ponto e vírgula novamente para dizer a matriz tabela onde está. Nós sabemos que é nessa tabela aqui, pegando desde o 01 até aqui, o último valor aqui, que é o 140, certo? Depois, você vai apertar a tecla F4. Tá vendo a alteração aí? Então, estamos usando agora o valor absoluto. Então, aperta F4 para aparecer aquele cifrão, não é isso? Dizendo que aquelas informações sempre estarão lá e é de lá que nós vamos buscar. Depois, ponto e vírgula, e informa aonde está, claro, o índice da coluna, aonde está a informação que nós queremos buscar, que nós sabemos que é aqui, não é isso? Que é a coluna 2. Depois vai lá, digita 2. Em vez de você colocar ponto e vírgula 1 para dizer que é um valor verdadeiro, você vai mudar isso. Então agora você vai fechar parênteses, vai colocar ponto e vírgula, vai abrir e fechar aspas. Depois você fecha parênteses novamente e pressiona Enter. Quando você fez isso, repara aqui, ó, ele trouxe diretor, aqui também está trazendo o resultado, mas possui diferença entre as duas. Repare aqui, ó, na primeira, se eu digitar 0 e pressionar Enter, ele traz o valor falso aqui, tá vendo? Ele preencheu essa célula com valor falso, o que nós não gostaríamos de trazer, porque valor falso não existe um cargo falso. Agora, repara que se eu digitar 0 na de baixo, ele deixa em branco. Então a diferença é essa. Aqui eu deixo falso e nessa de baixo eu deixo vazio, porque eu coloquei essas aspas aqui no final, dizendo que entre elas não existe nada. Então, se nada disso ocorrer, se eu colocar um valor
diferente de zero, quer dizer, um código diferente de zero, ele não vai trazer nada e vai preencher um valor vazio, que é entre aspas, sem nada no meio. Então eu queria só mostrar para você essa forma diferente e na próxima aula nós trabalhamos agora com outros campos, porque eu acredito que com essas instruções você já consegue resolver todos os cargos aí e pular para a próxima aí, que é o valor hora, horas trabalhadas e assim por diante. Eu vou continuar com essa planilha, mas com videoaulas diferentes, para não ficar grande demais essa aula. Então, para essa primeira aula, nós resolvemos aqui cargo, trazendo o cargo através dessa tabela que está aqui, os cargos. Na próxima, nós vamos resolvendo cada parte. Então, para essa aula está tranquilo. Na próxima, nós vamos resolvendo o resto, tudo bem? Então, até a próxima aula, meu querido, minha querida.